estrutura foi construída na areia, porque eu não tinha nenhuma participação com Deus, participação em igreja, né? Então, para mim, eu comecei a visualizar o dinheiro. E como já é do seu conhecimento, estamos iniciando hoje mais um podcast, videocast do Grupo dos 12. E como não é diferente, hoje foi realmente uma luta trazer o convidado. Ele tem um passe alto. Quando o Neymar viu o valor do passe, o Neymar ficou preocupado. Você já imagina o valor do passe. É uma pessoa sensacional, vai agregar muito pra gente aqui. Então, assim, foi pra gente uma alegria ter esse convidado aqui, conseguir trazer ele, né? Vibramos muito quando ele deu o sim dele para estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho da sua trajetória empreendedora e trazendo muitos insights para você, né? Mas eu quero deixar que o Léo comente um pouquinho. Acho que o Léo conhece. Tem uma dúvida, eu fiquei com dúvida, mas vamos lá, Léo. E aí? Vamos lá. Eu acho que um dos passes mais caros aí do que já veio aqui, né? Então vamos lá. Posso começar aqui? Bora! Então, a pessoa que está aqui hoje, ele é empresário, ele é casado, ele é pai do Gustavo, do João, do Vinícius, da Bruna e do Guilherme. Pai do Guilherme, depois a gente aprofunda mais isso aqui. Presente Dia dos Pais não faltou, hein? Não faltou. Caminhão do Faustão, não, é só os filhos mandando. E depois virou uma progressão geométrica pros netos. Aí já é o avião do Faustão. Exatamente. Eu tenho o prazer de estar aqui, trazer Marcelo Brabo, ele é meu sogro também, né? Marcelo, que prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigado de ter vindo, viu? Opa, um prazer eu acho que é todo meu, né? Poder participar aqui com vocês, com todas essas histórias que a gente ouve, que a gente acompanha, falar um pouco de Deus, falar um pouco do empresário, das dificuldades, das batalhas, né? Então o agradecimento é meu por estar presente aqui com vocês. Putz, que legal. Eu acho que você já reparou aqui, o nosso cenário é de guerra, né? Porque acho que você, mais do que a gente aqui, por experiência, sabe o tanto que é a guerra do empresário. Rapaz, eu tô numa guerra, vai fazer 22 anos, e tá difícil de acabar essa guerra, mas a gente é corajoso, a gente vai na batalha, e não abaixa a guarda não, né? É isso que é gostoso de ouvir, né, Léo? Há 22 anos eu tô na batalha e há 23 tô tendo vitória. É assim que são os empresários católicos. Peraí, gente, eu tô sendo orientado aqui, instruído, porque eu dou umas bolas fora, é o microfone. Bora lá. 23 anos com vitória, então vamos lá. Se não começou essa jornada hoje, ela começou quando? Quem é o Marcelo? Fala um pouquinho do Marcelo pra gente. O Marcelo é um rapaz aí que veio da humildade, né? Sempre teve uma família bastante humilde, né? Que meus pais são casados até hoje, né? Então não tive uma instrução muito católica. A minha conversão para o catolicismo veio bem depois de velho. Fui batizado com 21 anos de idade. Minha mãe se diz muito católica, mas não é praticante. Então eu não venho de um berço católico, né? Tive a conversão aí tem 10 anos que eu tenho uma conversão para o catolicismo, né? E venho na batalha desde sempre, né? Desde que nasceu. Desde que eu nasci. Parei de estudar muito cedo, né? Estudei até 87. Quando eu parei de estudar foi na 6ª série, diferente lá do nosso amigo burrão, que é até a 5ª série, eu fui até a 6ª, então eu tô na vantagem. Eu sou o burrinho. Passei o burrão, né? Então parei de estudar com 14 anos, em 87, na 6ª série. E aí eu tive um convite muito bom do irmão da minha mãe. Segura o convite. Eu quero saber como que foi essa conversa. Eu imagino aqui lá em 87... O Marcelo... aqui todo mundo nasceu em 2015, tá? Eu acho que nem pela televisão, eu nunca vi nada de 87. A gente é 2015 e 20, você vai entender isso. Mas Marcelo, fala aí, eu imagino você imagino seus 12, 13 anos, por ali, 6ª série, mais ou menos isso, né? Lá em 87, onde de fato os pais eram linha dura, e a gente sabe disso, você chegando lá pro seu pai, pra sua mãe, mãe, é o seguinte... Eu aqui no auge da sabedoria de 13 anos de idade, né, resolvi não estudar mais. Resolvi não ir mais para a escola.
a sexta série já é o suficiente para mim. Conta como foi essa conversa, como que foi esse momento, assim, me permite voltar no tempo contigo e ver essa cena. Na realidade não foi muito difícil, né? Porque a minha saída da escola foi meio um convite pela direção da escola, né? Você foi convidado a se... O convite a ficar mais tempo em casa, é isso? Isso, exatamente. Então eu era aquele aluno dedicado à bagunça, dedicado à quadra de esportes, dedicado a não entrar na sala de aula, né? Então, e minha mãe acabou realmente olhando para mim e falou, poxa, mas de todo esse tempo que você tá lá, você nunca gostou, então eu acho que é muito mais fácil separar, né? Então não teve muita discussão com os meus pais. Ah, legal. Né? Porque eu realmente era uma pessoa que não estudava, né? Então a sexta série eu repeti, não consegui passar. Naquela época existia reprovação, né? Funcionava isso, Funcionava, né? Hoje é progressão, né? Hoje não tem aprovação, você tem a progressão. É outro modelo de educação. Gente, a gente vai falar sobre modelo de educação num próximo episódio com o próprio Marcelo, tá bom? Se ele topar voltar aqui, escreve aí, nós vamos falar sobre isso daí. Mas então foi um convite. A escola chamou a sua mãe e falou, olha, estamos dando um convite célebre aqui ao seu filho de permanecer mais tempo em casa, né? A gente sabe que as atividades dele aqui deixam os amiguinhos envergonhados, né? Enfim, nesse contexto. Depois disso, então, sua mãe entendeu, seu pai entendeu, poxa, bacana. Isso mostra aqui que a gente tem uma família que conversa, uma família estruturada. Fala um pouquinho mais sobre como que foi, assim, a educação que seus pais te deram, como que foi essa instrução que você teve nesse tempo, porque não foi algo que você tomou de rebeldia, ficou claro para nós, né? Uma decisão rebelde, mas sim foi conversado, os pais sentaram. Conta um pouquinho como que foi ali essa parte do Marcelo. Sim, porque eu acredito que na época eu não era uma pessoa feliz dentro da escola, né? Então eu trazia todo esse peso do estudo, de ir para a escola. Então a conversa com os meus pais foi exatamente dentro disso, né? Eu estou sendo forçado a fazer aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não tenho nenhum prazer, apesar da pouca idade, né? Mas realmente para mim era um martírio ter que ir para a escola, ter que cumprir aquele horário, ter que estar na escola, né? E o meu pai, ele nunca foi uma pessoa muito de conversar com os filhos. Eu acho que nessa época a gente não tinha muita conversa com os pais. A conversa mais foi com a mãe, e a mãe que foi informar para o pai, o Marcelo não vai mais para a escola. E aí os dois se conversaram, não sei qual foi a conversa dos dois, mas quando eu anunciei para minha mãe foi muito difícil, né? Minha mãe não queria muito concordar com isso, né? Mas realmente não tinha o que fazer. Mas aí, Marcelo, nesse momento teve alguma condicional? Ó, tá bom, você não vai estudar, mas você vai fazer isso aqui. O que quanto tempo você ficou nesse gap até você começar a trabalhar? Na realidade não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo porque não teve tempo de ter uma condição, né? Não existiu uma condição. O irmão mais velho da minha mãe era muito próximo, né? Ele morava na rua de trás da casa da minha mãe, mas tinha uma porta de ligação entre as duas casas, os dois terrenos. Uhum. E minha mãe sempre conversava muito com esse meu tio. E ela comentou com o meu tio que, olha, o Marcelo não quer mais saber de estudar aqui, não vai mais estudar, não quer mais saber de escola. E aí nesse dia à noite, 8 horas da noite, o meu tio apareceu na casa da minha mãe para tomar um cafezinho. Uma visita noturna para um café. Aí ele olhou para mim e falou, você não vai mais para a escola? Então tá bom, você sabe que o tio trabalha com caminhão, carga, sai de madrugada. Então amanhã, às 3 horas da manhã, você desce aqui por trás, vai até minha casa que você vai comigo começar a trabalhar. Então isso eu tinha, com a idade correta, 14 anos. Então isso foi muito rápido. Esse foi o seu primeiro processo seletivo, é isso? Primeiro processo seletivo, né? Livre, espontânea, forçada. Né? Mas dali a gente começou. Quer dizer, aí dali eu não parei mais, né? Pô, legal. Agora, Léo, me permite? Claro. Você usou um termo assim na conversa com a sua mãe, ele fala, mãe, eu tô fazendo o que eu não gosto, né? Então, escola não me atrai. Eu já estou na sexta série, ou seja, eu tenho bagagem, né? Os meus pais também, eles estudaram, eles são ali de 89, os meus pais, tá? Só pra você entender, Eles também vieram concluir o ensino médio atual agora, depois já de maduro, já de, enfim. Né? Então a gente sabe como que funciona o pensamento dos pais ali de 70 e 60 em relação a isso.
O gostar, voltando para a pergunta aqui, o gostar, você não gostava e ok, a escola não tinha todo esse peso que tem hoje. Mas como que foi o convite do seu tio? Porque talvez você também não ia gostar de acordar 3 horas, mas e aí tinha duas questões aqui para você equilibrar. Eu não gosto de ir para a escola e estou sendo, vamos dizer, apoiado a não ir. Mas aí agora veio essa oportunidade de trabalho. Né? Talvez eu não goste disso, ou não, eu gostei. Me conta como que foi receber a notícia e já conta também aqui os primeiros anos aí do seu trabalho junto com o seu tio, como que foi isso? Na realidade foi até interessante o convite do meu tio, que eu também tinha um primo na mesma faixa etária, que também não gostava de estudar. Então ele juntou os dois. Então para eu e para o meu primo era uma diversão, acredito que estar juntos. Legal. Né? Então, como a gente passava por uma dificuldade financeira muito ruim, eu também me vi na chance de poder conquistar algumas coisas que eu queria, um tênis, uma roupa, né? Então eu comecei a ter essa possibilidade do pouco que realmente era pouco, mas dava para eu conseguir conquistar essas coisas que, infelizmente, na época, meu pai e minha mãe tinham uma dificuldade financeira grande. Posso fazer uma pergunta? Ainda nessa mesma época, Marcelo, você chegou a passar fome ou não? Então, eu tenho uma história, né, da dificuldade financeira que era difícil, que próximo da casa que nós morávamos existia bambus, né, e no bambu existe um alimento que é o broto de bambu. Então, por muitas vezes, a gente ia até lá para trazer o broto de bambu. Muitas vezes era fubá com couve. Fome não passamos, mas não tinha fartura. Mas não tinha opção de escolha, né? Não tinha opção de escolha. Uau. Né? Então eu conto, nem sei se é uma real verdade, mas eu conto que eu me lembro disso. Meu pai trabalhava numa empresa que tinha jornais de propagandas da empresa. E na época, nesse ano, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu acho que tem um tempinho já, a carne no açougue era embrulhada com jornal, com papel de propaganda. Eu já ouvi falar. Às vezes a gente soltava a carne e tava propaganda na carne. Era muito comum. E o meu pai trocava essas embalagens com osso para dar para os cachorros. Só que antes do osso ir para o cachorro, minha mãe fervia tudo isso para pegar o gosto da carne para o cachorro e é realmente só o osso. Né? Então a gente passou por essa fase, mas é uma fase, eu acho que de construção, de amadurecimento, de valorizar tudo aquilo que eu tenho. A gente pode dizer então que essa fase te forjou de uma certa forma a valorizar a comida que seja, né? A comida, o trabalho, enfim. Sim, a comida, o respeito que a gente tem pelas dificuldades, encarar a dificuldade olhando lá para trás, dizendo era muito mais difícil, né? Então hoje eu digo que é fácil por tudo que eu fui forjado lá atrás, tudo aquilo da dificuldade que me deixou com a casca mais dura. Então eu enfrento uma dificuldade hoje olhando lá atrás quando era muito mais difícil. Uau! Essa fala do Marcelo me remete à escola de novo, e nós não vamos falar de escola, sexto, sétimo, oitavo ano, mas a escola que nos molda, que é a própria vida, né? As lições, que as oportunidades que a vida nos apresenta, ela traz. Né? Vamos dar um passo aqui para frente, posso correr no tempo aqui, sair do Marcelo menininho de 14 anos, começou a trabalhar com o tio, caminhão, era caminhão? Caminhão. Um caminhão, como que foi essa jornada? E vem aqui para os 18, 20 anos ali, e já traz para a gente como que foi o seu amadurecimento no mundo profissional. Assim, aí trabalhei com o tio durante algum tempo em caminhão, em feira, que meu tio dirigia para montar feira, desmontar feira, então era sempre de madrugada, carregava areia, pedra e terra, mas o caminhão do meu tio, gente, não era um basculante que enchia na máquina e descarregava basculando, não, era carroceria de madeira. A gente enchia o caminhão de areia, pedra e terra na pá e descarregava na pá. O basculante era aqui? Era o braço, entendeu? O braço, a mão. É o brasculante, né? Era o brasculante. Então, foi nessa linha. Depois eu passei junto com o meu irmão, que eu tenho um irmão falecido, né? Meu irmão era mecânico, aí eu passei um tempo com ele em oficina mecânica, né? Ajudando ele em oficina mecânica. Passei por oficina de funilaria, ajudante de funileiro, passei por borracharia, então uns 16 anos, 17 anos, e aí com os meus 18 anos ali, 17 para 18,
o meu pai conseguiu uma representação muito boa de uma empresa boa de material de construção. E aí eu passei a fazer entregas das mercadorias que meu pai vendia. Era eu com o meu irmão mais velho. Meu irmão Isso dirigia. com 18? Com 17 para 18 anos ali. No caminhão do tio. Não. Aí o meu pai já tinha uma empresa, uma representação. Ah, tá. Ele estava com uma Isso. estrutura empresarial Aí ali. já tá. deu uma virada nesse tempo de 4 anos aí pro meu pai, já deu uma melhorada na situação. melhorada. E aí ele fazia a venda de mercadorias e eu com meu irmão mais velho numa Kombi que escapava a quarta, que tinha 2 voltas de folga no volante. Meu irmão dirigia e eu segurava a quarta para não escapar. Trabalhando em equipe. Trabalhando em equipe, andando em São Paulo com guia de rua, de papel, né, olhando as ruas. E aí segui com esse processo de trabalhar de motorista com meu pai ajudante, depois motorista e fazendo entrega nas ruas. Até o meu pai montar uma empresa em 92, 93, na Vila Formosa. Aí eu entrei e comecei a aprender a ser vendedor. Ah, então aqui começa uma jornada, vamos dizer assim, de trabalho de fato, né? Deixa eu explicar o de fato, porque você trabalhou muito até chegar aqui, né? Mas como foi um pouquinho ali com o tio, com o caminhão, um pouquinho na borracharia, um pouquinho no mecânico, então meio que a impressão que não tinha uma profissão, né? Tinha uma oportunidade, você ia lá e aproveitava essa oportunidade. E agora com a chegada do pai, essa profissão chega, né? O trabalhar de verdade é isso. Chega uma profissão, agora eu me estabeleço, de fato eu tenho que dar uma entrega mais profissional ou não? Ou continuava ainda só aproveitando as oportunidades que estavam aparecendo? Não, a partir de 92, que quando meu pai teve uma loja na Vila Formosa, na zona lá de São Paulo, aí eu passei a ser um atendente de loja, vendendo material de construção. Piso, azulejo, louças, né? Então eu era um vendedor de loja e ali eu fui sendo educado pelo meu pai. Meu pai, ele olhava como é que eu estava atendendo, a hora que o cliente saía ele me chamava, perguntava por que eu estava daquela forma, né? Com aquela minha postura, aquela minha posição, e não poderia ser assim. Então o meu pai começou a formar em mim uma pessoa, um vendedor, um atendente, né? Aí lá em 90 e um pouco mais, quase perto do ano 2000, e aí eu fui concluir o primeiro grau, que hoje já não se fala mais primeiro grau, né? É fundamental, médio, tem uns nomes assim. Isso, mas era o primeiro grau. Oitava série, né? Vamos lá, oitava série. Concluída com sucesso? Sim, aí eu fui, fiz cheque o na escola? E... Cheque na escola, mãe, tá certo. aqui o diploma, é isso aí, tamo junto. Papel. Então eu consegui concluir desta forma, né? No primeiro grau, também não avancei. Legal, a gente entrou no mundo empresarial rasgando aqui, né? Pelo amor de Deus, o Marcelo, conta aí, solteirão, disponível no mercado, quem quiser só mandar um currículo ou não? Não. Como que é? Conta pra gente que essa parte nós acabamos pulando aqui, atropelamos tudo hoje. Não, hoje eu sou casado, né? Tenho 18 anos hoje com a Noeli, né? Que realmente foi a esposa que realmente pôs o joelho no chão e me educou na fé. Eu fui catequizado pela minha esposa. Então, mas foi muito difícil. No domingo ela falava vamos à missa, eu ia assistir a uma missa. Você estar numa missa assistindo não é um programa bonito, você não entende. Toda hora olhando o relógio, que hora que vai acabar. Esse padre não fala, né? Senta e levanta, senta e levanta. Não, que história é essa? Então eu digo que eu assisti uma missa. E isso a Noeli sempre me catequizou. Falou, você está indo para a igreja para assistir uma missa. E não é isto. Entrei por vários problemas, erros, muitos erros, e mais erros ainda. Até uns 9 anos atrás eu consegui acertar. Uau! Os erros, tem um poeta que diz, eu não vou dizer o nome do poeta, que senão ele vai querer direitos autorais, mas ele é um poeta moderno do nosso tempo, né? Que o sucesso está em cima de um empilhamento de cocô. Esse é o termo dele, né? Que são os erros, são as falhas, né? Hoje é católico também. Só para vocês terem ideia, gente, ele tem muita barba, tá? Só um spoiler aqui. E é um pouco disso, né? O erro faz com que a gente saiba como não fazer. Então ele não é totalmente descartável, né? Totalmente dispensável. Não, ele nos ensina.
E aquilo, eu errei 18 anos com a Noeli, 9 anos ali empilhando, né, na frase desse poeta, né, empilhando ali os seus erros até que o sucesso chega 9 anos depois. E agora o sucesso é visto. Então, legal, conta um pouquinho como que foi sua conversão para nós depois desse tempo. Eu dentro dos meus erros todos, eu tinha uma empresa, quer dizer, continuo com a mesma empresa ainda, mas dentro de todos os erros, eu construí a minha empresa sobre a areia. Era uma empresa que chegou a faturar mais de 2 milhões de reais por mês. Uau! Uau! Então, só que foi tudo em cima da areia, né? E quando isso desmoronou, foi a minha primeira falência. Isso, aguenta, nós vamos chegar nessa parte lá na frente. Gente, ó, então a gente tem aqui um caso real de quem chegou no topo, deu uma voltinha lá embaixo, estilo roda gigante, né? E tá voltando pro topo de novo, ele vai ensinar você, fica firme com a gente aí até o final. Daqui a pouco esse conhecimento, esse aprendizado vem, né? Mas nós estamos falando da conversão do Marcelo, ele já quer logo falar, né, da grande pílula que ele trouxe para você. Fica firme. Fala da conversão. Conta como que foi. Um belo dia, você passeando no jardim, escutou aquela voz suave de Jesus, doce, aveludada. Não, foi muito amarretada, a mulher marretando eu lá e vim na base da pancada, enfim. Conta da conversão, porque a gente já vai pegar, e aí esse gancho que você abriu é sensacional, né? Não, então, mas foi literalmente na base da pancada. Foi na marreta, né? Bêbado, na rodovia Raposo Tavares, bati o carro atrás de um outro carro que capotou. Neste dia que eu quase morri, quase matei meu tio, meu irmão e 2 pessoas dentro desse outro carro. A minha esposa não estava em casa. Deu a sorte de estar morando com meu genro, que aqui está com vocês, que comia a bolachinha dele lá e ele ficava pé da vida. Zerava o pacote de bolacha, é isso? Tive essa graça. Era um genro resmungão, então, gente. Episódio de genro resmungão, explica aqui que o Marcelo traz, hein? E foi literalmente na porrada, né? E nesse dia eu acordei. Por algum motivo eu acordei. E o motivo? Jesus. E dali pra frente começou a minha conversão. Eu posso só dar um pequeno parênteses de um outro olhar? Assim, essa época a Noeli estava em casa, né? Porque deu uma baita briga lá e ela foi morar na minha casa. Foi passar uns dias lá até a poeira baixar. 15 intermináveis dias. Né? E aí, o que acontece? O Marcelo bate o carro, a gente fica sabendo do acidente, né? Só que aí nisso eu tava trabalhando, a Noeli não queria ligar pro Marcelo porque tava brigada com ele, né? Tava de mal. A Bruna, que tava no time da Noeli, também não... Tava de mal. Também tava de mal. E eu que não tinha nada a ver com a história, Aí a Bruna me manda uma mensagem. Liga pro Marcelo pra ver como ele tá. Mas a mensagem começou com amor, né? Amor, né? Liga pro Marcelo pra ver como é que... Eu pensei aqui na minha cabeça, eu falei, eu vou ter que entrar no meio dessa treta de graça. Enfim, continua, Marcelo. E aí aconteceu isso daí, o Leonardo me ligou, ok, tô bem, perdi os dentes da boca na batida, né? Porque alguém já bateu o carro e abriu o airbag na frente. Eu não tive essa experiência ainda. Parece que você vai encontrar Jesus, é tudo branco. É tipo um soco, né? Um socão daqueles, né? Que Paulo sabe como que é, né? Marcelo, entendi então que em 2021 na turma do Crisma aqui foi pra você um momento que a gente pode dizer assim, ó, marcou uma história. E depois? Parou aí? Não, aí eu tive ali dentro do grupo lá, eu fui orador lá da turma lá do Crisma, e depois disso, lógico, a igreja já me convidou para ser um leitor, né? Eu tenho até uma brincadeira que eu falo como leitor, porque eu sou muito ruim para falar em público. Aí eu falei lá para a coordenadora, eu falei, olha, me coloca numa missa de quarta-feira, numa missa de quinta-feira, tranquilo. Que as velhinhas dormem, né? As velhas surdas, né? Aí beleza, fui lá numa missa de quarta-feira, fiz a leitura, tremendo, nervoso. Aí na segunda semana que ela me colocou como leitor, ela me colocou numa missa de terça-feira, cura e libertação,
transmitida. Igreja saindo gente pelo ladrão. E uma leitura daquelas que fala no Cubodonosor e daí... Com vários nomes chiques, né? Que só a Bíblia Nome de tem. rei, né? Isso, entendeu? Então, e aí veio. Aí eu fiz... comecei a servir como leitor. Fui convidado para participar de outras pastorais. Hoje eu participo no dízimo da igreja. Sou ministro da igreja, né? Virei ministro da igreja a convite do padre, porque eu me casei na igreja depois de toda essa conversão. Depois de conquistar a mesma mulher 2 vezes. 2 vezes. Esse é um parabéns por isso. Em 12 de outubro do ano passado, Uau. nós nos casamos na igreja. Uau. Então foi um processo de conversão, processo de castidade, né? Realmente foi uma conversão bastante forte com a gente. Uau. Muito bom. E agora, Léo, você me permite cavalo de pau na mesa? Gente, hora do cavalo de pau. Marcelo, eu quero entender. Você falou assim, ó, eu construí uma empresa de mais de 2 milhões, uma empresa sólida. Por mês, né? Por mês, gente, por mês. Esse número aqui eu não sei fazer na calculadora, nem na calculadora, imagina na mão, né? Mas você comentou alguma coisa sobre essa estrutura estar na areia. Conta pra gente um pouquinho do que é essa estrutura na areia e deixa uma dica para aquela câmera lá, né? Como que eu identifico que a minha empresa pode estar como estrutura na areia e depois nós vamos passar para a parte de como mudou isso. Mas no primeiro momento, como foi esse momento seu, primeira pergunta. E a segunda, uma dica para os empresários que estão nos ouvindo de como ele pode identificar que talvez a empresa dele também esteja na areia, como a sua já esteve um dia. Quando eu digo que a minha empresa, a minha estrutura foi construída na areia, porque eu não tinha nenhuma participação com Deus, participação em igreja, né? Então, para mim, eu comecei a visualizar o dinheiro. Eu tinha BMW, eu tinha carros na garagem, tinha motos na garagem, né? Então, era só o dinheiro. Eu trabalhei em cima do dinheiro. O volume do dinheiro veio. Como não tinha uma gestão, uma administração, um acompanhamento e o gasto era mais do que o lucro, ela se desfez. Uau, então você já deixou a bola pingando, desculpa gente, ele deixou a bola pingando, eu como um atleta de ponta, de peso, né, com mais de 200 quilos, né, então você usou alguns termos como gestão, sim, alguns termos, então dá uma dica, deixa uma dica, você falou 4 termos, eu não vou ter memória dos 4 agora, mas gestão, enfim, certo, é planejamento, controle, né, deixa uma dica para essa câmera aqui, ó, como que os empresários hoje, que estão com essas áreas da sua empresa ali meio fragilizada, podem reforçar isso, aquele de um campeão. Gente, o que eu tenho para passar para vocês, né, em cima da gestão, a primeira coisa que nós não cuidamos é a margem de lucro de produto na venda. A gente faz pura e simplesmente 1+1, né? Então não é só isso, você precisa de uma gestão, você precisa de um controller, você precisa de uma pessoa analisando se o lucro que você está tendo é o que corresponde à sua realidade. Na minha primeira fase não foi, por isso que eu quebrei. Quebrei a primeira vez, né? E aí entrei no ramo de plataformas e-commerce, produtos de valor agregado. No meu nicho de mercado não dá margem, só dá volume. E a hora que você fecha a conta, esquece. Que é isso, Marcelo? Margem, volume, bugou. Fala um pouco mais simples para aquele empresário que está começando ou para aquela pessoa que faz renda extra entender um pouco isso. Muito simples mesmo e muito rápido, e a gente já vai querer conhecer a história de sucesso do Marcelo. Não, então, é isso, né? Você ter o controle de tudo que você ganha, principalmente o contas a receber de uma empresa, né? Então, contas a receber e lucro é a primeira coisa que você tem que olhar, enxergar para não quebrar. Tá, então o Marcelo trocou aqui miúdos para você, indicador, gente, ponto, o Marcelo volta. Marcelo, posso fazer um convite? Permite, Léo? Claro, claro. Você topa voltar um dia pra gente falar sobre isso? Opa. Sobre indicador, aí a gente abre um pouquinho mais, aí usa a televisão, né, mostra, brincadeira, não precisa assombrar, gente. A especialização do Marcelo não é a especialização financeira, ele tem uma outra especialização, ele vai contar justamente isso para nós agora. Marcelo, o que é a sua empresa, o que ela faz, o que ela vende, como ela ajuda, como ela transforma a terra? Hoje eu tenho uma empresa de comércio e serviço.
Então nós vendo a Mil Grau Aquecedores, que é a minha empresa, ela vende sistemas de aquecimento, faz a manutenção, faz instalação e a venda propriamente do produto, né? Então é basicamente isso que a gente faz, né? Qual que seria o outro, Carlos? A gente falou de fato do seu negócio. Fala do negócio. Então a Mil Grau hoje ela vende aquecedor, ok. Mas vender aquecedor é vender aquecedor. Né? Eu quero que você fale como que você construiu uma empresa de sucesso por trás disso. Porque vender aquecedor, para quem está nos ouvindo, fala, entendi, eu vou lá, pego um aquecedor, igual aquele filme, né, o Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Que ele sai com a maquininha de raio-x na mão ali ofertando. Não é isso. O Marcelo construiu, ele quebrou e entendeu que ele precisava ter gestão, planejamento, controle e afins, e ele construiu uma empresa de sucesso. É sobre ela que eu posso melhorar um pouquinho a pergunta? Deve. Marcelo, como, ainda olhando para os 2 milhões, tá? Como que você fez para chegar do 0 aos 2 milhões? O que você enxergou? Eu não queria entrar na peculiaridade do e-commerce, do digital, mas sim do venda, né? Porque assim, eu acabei não falando aqui na abertura, e não falei até agora, mas assim, eu tenho uma condição privilegiada de conhecer o Marcelo na intimidade, né? De saber quem é o Marcelo dentro e fora da empresa. E cá entre nós estamos diante aqui do maior vendedor que eu conheço. Então assim, se fosse para dar um adjetivo empresarial para o Marcelo, vendas. Ele sabe vender de forma que eu não conheço outra pessoa que sabe fazer tão bem como você faz. Então assim, voltando para minha pergunta, como que você fez para chegar do 0 aos 2 milhões? E agora que você disse que quebrou, como que você tá, para que caminho a Mil Grau está caminhando? Para eu chegar do 0 aos 2 milhões, foi pura e simplesmente o lado comercial, né? Então o Marcelo, ele é muito comercial, um bom vendedor, entendedor, estuda e vende produto e serviço. Então, como o nosso mercado ele é muito frágil no serviço, então na especialização de serviço não foi muito difícil eu sair, né? Aí comecei a montar uma equipe de vendas, trabalhando uma equipe de vendas, e aí cresceu e explodiu para os 2 milhões. Então o Marcelo, ele é pelo menos eu me considero, e as pessoas também passam isso para mim, comercialmente eu sou muito bom. Administração, financeiro, dados é o que me prejudicou. Uau, aqui cabe então uma pausa. Gente, entenda isso. Você viu que a gente não faz um negócio sozinho. Marcelo acabou de dar uma pérola aqui que eu acho que se você aplicar isso, ele é muito bom no comercial. Mas a empresa não é composta do comercial, é um conjunto de áreas que, agrupadas, levam ao sucesso. E aí ele trouxe aqui aquilo que é a expertise dele. E que é a grande dor, Marcelo, a grande dor do mercado. As empresas não sabem vender. Então, gente, se você quer que o Marcelo traga para nós uma aula de vendas, aquilo que de fato o pai dele ensinou, que você já viu aqui no nosso episódio, quem ensinou ele, quem deu os primeiros passos ali foi o pai, né? Falar só sobre vendas, só sobre isso. Deixa no comentário aqui que a gente volta. Então, do 0 aos 2 milhões foi vendas. Vendas. Certo? Aí, por falta de talvez outros itens que você atribuiu ao financeiro, um deles, né? Sim. Depois eu te conto que o financeiro é só irmã cagueta, tá? O financeiro só é o cara que entrega a todo mundo que tá fazendo coisa errada. Então não põe a culpa no financeiro. Né? Tô vendendo meu peixe, né? Vou vender. Né? Mas conta pra gente, no momento que deu né? Chegou a informação, puxa, 2 milhões eu tô caindo, né? Eu preciso retomar. Então teve um momento aqui de virada, teve um momento onde você faz a curva e começa a voltar. Conta um pouquinho rapidamente pra gente partindo pro fim. E teve o momento também que você se encontrou com a verdade. Que você se deparou e falou, opa, quebrei. Enfim, só complementando sua pergunta. Na realidade, o que aconteceu, né? Eu quis sair do comercial e comecei a colocar gerente para fazer a gerência do meu departamento comercial. Ok. Né? E os gerentes contratados com currículo, apresentando que eram bons, que fazia, que acontecia, na realidade não aconteceu. Então eu saí do comercial e coloquei gerentes.
né? Então, quando eu saí do comercial e coloquei gerência dentro do meu comercial e tentei voltar eu para administrar, a empresa começou a cair, faturamento, porque a equipe da Mil Grau Aquecedores, que já estava consolidada, não aceitou a vinda de gerente. De um outro líder. De um outro líder. Então foi muito difícil colocar a equipe. E o líder não conseguiu trazer a equipe do lado dele. Então a gente pode dizer, Marcelo, que você saiu da sua zona de potência, Sim. que era o comercialzão mesmo, para sua zona de desconforto e de fragilidade, que era o ADM. Sim. Você então atribui isso, talvez a decisão que você tomou e o que aconteceu? Sim, eu atribuo que eu quis ir para a linha confortável, que é fazer administração. Ficar no ar-condicionado, né? Fico Gostoso. no ar-condicionado, sentado numa sala, não vou subir em cima de telhado, não vou entrar dentro de casa de máquina de piscina, fico ali tranquilo e resolver a minha vida. Mas na realidade não foi o que aconteceu, né? Eu voltei para o meu departamento comercial exatamente em março agora deste ano. Peraí, uma pergunta. Quando você se deparou com isso, pra gente entender cronologicamente, que ano que era e quanto tempo você fez essa virada? Não, eu coloquei um gerente que ele ficou um ano, que foi em 2000, nós estamos em 25. 25 agora. Começo de 20, final de 23, e ele veio até o começo de 2025. Ele veio até fevereiro de 2025. A gente está falando de 2 anos aí. Isso, quase 2 anos. Na descida. Na descida. Ok. Né? E eu simplesmente, né, por isso que eu digo que eu dentro do comercial é o potencial da empresa. Voltei para o comercial em março. Tentei colocar um outro gestor, uma pessoa para fazer uma gestão, mas também não deu certo. Né? Aí eu tenho um controller hoje fazendo o controle da empresa e eu voltei para o departamento comercial alinhado à administração, mas dentro do comercial. Em março eu voltei para o comercial e a empresa rampou novamente. E agora você está nesse momento de subida aqui, é isso? Estou no momento de subida, com diversos projetos, conseguindo enxergar fora da caixinha, buscando novos negócios, já vem novidade logo aí. Eu acho que se eu puder participar aqui novamente daqui um ano, a história é muito mais diferente. Não, tem que ser antes. Eu fiz um convite para você agora há pouco, gente. É para voltar daqui a pouco para ensinar a gente a vender. Não, daqui um ano a minha empresa quebrou. Se o Marcelo não ensina a vender, eu quebro. Não, mas já é antes. Não, mas daí eu vou vir com mais bagagem, mais informação, porque os projetos tá todo vapor. Então você aceita vir uma terceira, quarta ou quinta vez? Então a gente pode afirmar que quando você voltar, nesse momento que você está falando, a gente já não vai mais falar de 2 milhões. Não. Vai falar de... Não. Cifras acima dessa. Acima dessa. A gente não quer que saiba sua projeção aqui junto com o seu controle, senão ele mata nós. Né? A gente não vai ter, né, o quanto, mas eu posso garantir que é bem acima de 2 milhões. Uau. E aí é um novo aprendizado para trazer para o pessoal que nos escuta, porque eles também estarão num novo momento. Cada um que nos escuta. E eu acho que isso, Marcelo, é muito importante a gente entender e captar, porque o mesmo caminho do 0 aos 5 mil não é o mesmo que vai te levar pro 10, pro 50, pro 100, pro 200 e assim por diante. E escutar empresários como você, que atingiu cifras que, por exemplo, a Anker ainda não chegou nessa cifra. Então, gostei do ainda, Léo, parabéns. Então, eu preciso escutar, que o meu ouvido seja educável para eu entender o caminho. Porque não é o mesmo caminho que vai me levar até o próximo degrau. Então, aqui eu estou sentado na cadeira de aluno também, escutando os seus caminhos, né? Tanto que deu errado como que deu certo. O que eu posso dizer, né? Se é uma informação que eu posso dar, que eu falei bem no começo já. Então, cada vez que eu acho que está difícil, eu olho para trás. Né? Porque nada é mais difícil do que o que eu já passei. Do que o broto de bambu. Exatamente. Porque era muito difícil. Né? Então, eu quebrei uma empresa aí, tem uns 10 anos que eu estou reativando, mas eu não perco a esperança, não perco a vontade, nem a coragem de desenvolver novos projetos, novos negócios e tomar uma direção certa. Eu acho que o empresário que ele tem 2 pontos, ponto A e ponto B, ele não tem ponto nenhum. Porque ele está olhando o ponto A, mas já está dizendo, não vai dar certo, eu vou para o ponto B.
Sobre essa fala, um dos nossos convidados, gente, está aí agora espalhado dentro da nossa lista, caça. Um dos nossos convidados disse justamente isso, né? Eu tenho hoje na minha empresa o plano A e o plano B. O plano A desenhado e todo mundo conhece. E o plano B é uma obstinação em fazer o plano A dar certo. Mas é isso daí. Porque se você tem uma zona de escape, você não tem foco no plano. Você está olhando o seu plano, né, que nem eu estou em novos projetos, mas o meu foco é o projeto. Ele vai dar certo. Ah, mas e se você fizer isso e não der certo? Não existe. Não existe se, né? Porque se minha mãe fosse eu tinha 2 pais, mas ela não é, então é isso. É isso. Né? Tá. Então, é o ponto A. Então, não desista, não dá para desistir. Quebra, levanta e foca e faz. Uau. Uma última pergunta aqui, a gente caminha para o fim. Eu acho que, né, o Marcelo já deu muita aula e ele vai voltar muitas vezes porque ele já deixou aqui, gente, essa informação. Marcelo, você teve um momento ali, você teve que tomar uma decisão, eu entendo que bastante desafiadora para você, que foi de abandonar, vamos dizer assim, o modelo de negócio que você estava fazendo e vir para o e-commerce, para o mundo digital, algo do tipo. Conta um pouquinho para a gente como que foi, mas muito rapidamente mesmo, como que foi essa passagem, ó. Eu vi que no mundo digital tinha uma oportunidade, rapidamente eu fui estudar, fui aprender sobre isso e trouxe parte do modelo do meu negócio para esse novo campo aqui e deixa uma dica aí poderosa naquela câmera lá para quem está entrando no mundo digital ou quer entrar no mundo digital já pegar um pouquinho dessa experiência que você tem. O mundo digital hoje, né, porque a gente diz ter um e-commerce próprio hoje, eu acho que é inviável, porque nós temos grandes plataformas, né, que fazem a base das vendas, e essas plataformas ela está 100% ao lado do consumidor. Qualquer reclamação que o consumidor faz, recai, o prejuízo é seu, né? Então eu entrei nessas vendas de plataforma, rampou muito rápido as minhas vendas, muito. Eu dobrei o meu faturamento em menos de um ano. Uau. Eu tive uma Black que eu faturei 2 milhões de reais em um mês só no e-commerce. Só com e-commerce, fora todas as outras fora estratégias. Todas as operações. Né? Não, mas foi muito difícil, porque o que veio de rescaldo dessas vendas foi o que me atrapalhou no meu futuro. Então o cuidado e a atenção na venda do e-commerce, eu tenho minhas dúvidas se é um ponto de saída, um ponto de alavancagem. Ele pode estar no seu negócio, mas não pode ser o principal do negócio. Uau, essa daqui, gente, já valeu o seu like, o seu compartilhamento, enfim, o seu comentário de tudo que tem sido essa aula que o Marcelo trouxe pra gente aqui. Léo, eu acho que da minha parte é isso, não tô feliz ainda, porque eu tinha muita coisa para perguntar pro Marcelo, mas ele já se comprometeu com a gente que volta primeiro para ensinar a gente a vender, né? Depois a montar um departamento comercial. Ó, ele saiu, voltei pro comercial, então são 2 pontos. Aí. Daqui 1 ano, gente, marca a data aí. Que dia que é hoje? Eu não sei, mas marca aí. É o dia que você tá vendo, é daqui 1 ano. Né? O Marcelo volta contar um pouquinho da estratégia que ele fez, que ele tá montando agora e tá colocando em prática agora para contar pra gente aí como que foi o resultado disso e o faturamento que ele tá conseguindo aí, o sucesso que ele teve. E eu deixo o Léo agora para fazer a última pergunta e falar do insight pra gente. Na verdade, o que eu peguei de ensinamento aqui é que você pode cair 10, 100 vezes. Se você não dominar vendas, você não vai se erguer. Isso eu vejo no Marcelo de sobra, né? Tá convidado aqui para ser nosso professor de vendas, né? Questão de formação de equipe, de alavancagem de faturamento, enfim. Esse é o meu grande insight, que beleza, ele quebrou, ele conseguiu ajustar o ADM, porém ele não tirou os olhos de venda. Então assim, putz, vocês aí que tem problema de vendas, tudo, escreve pra gente, porque é uma dor latente de várias pessoas e que você teve a graça de não ter. Você não tem essa dor, né? Então, obrigado por tudo que você compartilhou aqui com a gente, tá, Marcelo? Pra mim foi uma aula, um prazer escutar a sua história pelo seu olhar, pelo seu viés, né? E ficar o convite aqui para
para você voltar. E antes da gente terminar, fala um pouquinho aí aonde a gente acha você, aonde a gente acha Mil Grau, se eu precisar aquecer a minha piscina, se eu precisar aquecer minha casa, como que eu faço? Pessoal, o nosso contato, a minha resposta é bastante rápida em todos os contatos nas nossas redes. Nosso Instagram é Aquecedores Mil Grau. Nós temos o site milgrauaquecedores.com.br. Dentro do nosso site você vai encontrar a manutenção preventiva do seu aquecedor, a corretiva do seu aquecedor e a compra de produto. Fazemos instalação em piscinas, residências, hotéis, motéis, academias. Falou em água quente, Mil Grau Aquecedores. Então, se você tem na sua casa uma mulher, uma só, tá? Não precisa ser a esposa, pode ser a mãe, a avó, a tia, a irmã, já sabe que água quente é prioridade para você. E a Mil Grau é a sua opção, número 1, número 2, número 3, número 4. Tá aqui embaixo, ó, já tá aparecendo, em algum momento vai aparecer aqui os contatos do Marcelo para você chamar. Mas já se faz avaliação também? Se precisa fazer uma avaliação, se dá, se não dá, a Mil Grau consegue chegar nesse nível, né? Sim, a gente vai desde o início do projeto, a concepção, se vai dar resultado ou não. Nós prestamos uma consultoria no produto a ser empregado no banho, na piscina, aonde quer que precise de água quente. Uau! E por que o Marcelo falou isso? Porque como cristão católico convertido, ele não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua satisfação, ele quer a sua alegria, a sua felicidade. Então, por isso que tem essa consultoria antes. Então, gente, não conversa com ninguém antes de conversar com o Marcelo. Ele é, de fato, a pessoa certa para tratar desse assunto da sua empresa. E para a gente ir por final aqui, Marcelo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero dizer muito obrigado por tudo aquilo que você me ensinou, né? E você me mostrou aqui com a sua vida que você consegue, né, em momentos difíceis, estruturar, seja a sua família, seja a sua empresa, e todos eles, você continua ali determinado. Santa Teresa tem uma fala na nossa comunidade que é muito forte, né? Você tem que ter uma determinada determinação. E eu vejo essa determinada determinação em você, no momento que você falou da sua esposa, né? A gente brincou aqui com todo carinho, um abraço para vocês, meninas, e com todo respeito a vocês, né? Você reconquistou a sua família, né? Aí você falou também que teve um problema na sua empresa e você reconquistou a sua empresa, e você em algum momento andou longe do Senhor e você reconquistou o amor do Senhor, e hoje aí tem trabalhos na igreja. Então, obrigado por compartilhar, obrigado por me deixar, Carlos, verdadeiramente, né, saber um pouco da sua história e aprender com você, porque nos momentos que eu também tiver problemas em casa, na empresa, onde for, né, eu vou lembrar que o Marcelo, ele com essa determinada determinação em saber o que ele queria de fato, ele chegou lá. Muito obrigado por sua presença aqui. Não, eu que agradeço, o Carlos, o Léo, obrigado pelo convite, né? Espero ter proporcionado algum conhecimento aí pro pessoal. Estou à disposição. É só chamar que a gente tenta criar mais coragem e volta para cá. Maravilha, gente. É isso aí. Então não deixa de dar seu like, não deixa de compartilhar com a gente. E em breve nos encontramos aí no próximo episódio, tá? Tchau, tchau, gente. Um abraço.